Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao North Fishing PT. Hoje quero-vos falar um pouco sobre a pesca da superfície nesta altura do ano, no mês de maio e nesta fase em que nós nos encontramos. Por isso já sabem, não saiam do filme e acompanhem-nos se querem saber quais as amostras que eu mais utilizo e como é que eu pesco com elas. Ora bem, nesta altura do ano, se nós formos a ver nas massas de água, pronto, já há peixes que já se encontram mesmo ali no pós-desova, ainda pode haver aqui um bocado de peixe, até inclusive que estejam na desova, isto depende um bocado das massas de água, das temperaturas e tudo isso e da zona do país onde nós nos encontramos, mas vamos tentar generalizar aqui um pouco as coisas e vou falar um pouco das zonas onde eu tenho pescado mais. Nesta altura do ano, se nós formos ver, já vemos bastantes alevins, quer da axegã, quer de alburnos, quer de outras espécies que existem nas massas de águas, como também começamos a ver a perca-sol a encostar-se ali mais às margens, a aproveitar ali os ninhos dos axegãs para fazer as suas desovas e com a superfície nós podemos tirar partido disso, tanto a pescar esses peixes que continuam ali mais encostados, que não saíram ali da zona, mas estão ali por perto e andam por ali, e nomeadamente de volta dos alevins e até a comer os próprios alevins, muitas vezes, outros axegãs a comer alevins, como também a pescar ali mais por fora, peixes que já saíram um bocado mais, que já se mudaram para outras localizações, mas que estão ativos e que procuram um alimento e comem na superfície também. Por isso, vamos lá entrar neste mundo das amostras da superfície. Em primeiro lugar, uma das amostras que eu mais gosto de utilizar nesta altura são os poppers e acabo por dar prioridade a pequenos poppers, como por exemplo aqui o Ligan da Shimano, que é um popper que me tem dado bastantes alegrias. Já o ano passado comecei a pescar mais com ele e é um popper que nos permite fazer o trabalho típico de um popper, ali o poc, 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 como trabalhá-lo também como uma paciente. O que é interessante é, como vocês podem ver aqui assim, a boca dele é muito pequena e eu acabo por considerá-lo como um popper finesse, que é o seu popper ali é muito subtil, a água que ele mexe acaba por ser muito subtil, o que por vezes assim em águas mais pressionadas ou em dias que os peixes estão assim a bicar, às vezes podemos ver na superfície nesta altura os peixes também a comer ali alguns mosquitos, até parece os barbos, e se repararmos também temos muitos peixes que já têm ali as bocas partidas, estão feridos, ou seja, têm alguma dificuldade em comer. Esta amostra tem brilhado bastante e por isso é que eu também acabo por apostar bastante em tamanhos pequenos nesta altura do ano. Por isso, o Ligan da Shimano tem sido uma das minhas primeiras escolhas, como também aqui assim o Megabass, o Pop X, também é um popper que já tem um pop mais agressivo, já agarra mais água, mas que também tenho gostado bastante de pescar com ele. Depois, há um que há anos que me acompanha, que é o popper da Rebel, aqui o tamanho mais pequeno, tanto o branco como nesta altura, como uso muito aqui as cores tipo da axegã, são poppers que eu uso bastante nesta altura do ano. Isto dentro do tamanho mais pequeno, de tamanhos mais pequeno. Depois, aumentando o tamanho, já tenho aqui assim outras escolhas, como o Yazei, o Pure Pop, que já é um pouco maior, mas que é uma amostra que preço-qualidade, e também o ano passado, quando saiu, comecei a pescar bastante com ela, surpreendeu-me bastante, porque trabalha muito bem, é um popper, pronto, trabalha bastante bem e tem um preço-qualidade muito atrativo para os pescadores. Depois, outro popper que eu gosto bastante, como vocês podem ver, já é um bocadinho maior aqui que o Yazei, é um popper da Buia, pronto,
que já tem aqui a boca dele, já faz assim um bocado mais este movimento, já é outro tipo de trabalhar na água, mas que também é um popper bastante produtivo e no qual eu ganhei bastante confiança. E depois, aqui o tal popper que por vezes pode fazer a diferença, que é o Swirl Pop da Shimano, com a tecnologia do Flash Boost, que por vezes, quando também os peixes podem estar assim um pouco mais complicados e nós queremos fazer grandes pausas com o popper, aqui a tecnologia do Flash Boost, eles por baixo são assim mais transparentes, como vocês podem ver, e se formos a ver as amostras de superfície, a primeira visão que os peixes têm é assim por baixo, ou seja, até vos digo, vocês nas amostras de superfície podem ter um leque em todas as marcas de montes de cores, mas ao fim e ao cabo, depois se forem a ver, podem ter 10 cores do mesmo modelo, mas depois dentro dessas cores todas só há 2 cores diferentes aqui na parte de baixo, ou seja, acaba muitas vezes por ser mais o pescador que os peixes. E se formos a ver, esta aqui, como eu vos estava a dizer, é aqui transparente por baixo, para nos ajudar a tirar partido também da tecnologia do Flash Boost. E eu gosto de trabalhar com ela, nomeadamente, quando estou a pescar, lá está, não estou a pescar os peixes ali tão encostados, como estava a falar há pouco, aí gosto das amostras mais pequenas, até porque a tendência de grande parte dos alevins é andar ali mais perto das margens e de algumas estruturas, mas depois a pescar assim mais por fora, que já possa ter uns peixes mais profundos, em que sinto que tenho que lhe dar tempo, tenho que dar tempo aos peixes para comer, é uma amostra que eu gosto bastante de utilizar. Tanto estes com o Flash Boost, o Swirl Pop da Shimano, como o Yasei e aqui o popper da Buia. Uma das curiosidades que eu tenho e aprendido com a tecnologia do live e que não tinha essa noção é que por vezes nós fazermos pausas grandes, darmos tempo às amostras no sítio, nomeadamente se os peixes estiverem mais profundos, que tem impacto, porque há alturas em que realmente os peixes vêm mesmo de boas profundidades, vêm comer à superfície. E se nós viermos ali a trabalhar muito rápido, atenção que isto não é sempre, não é? Mas se viermos ali a trabalhar muito rápido e começamos, por vezes o peixe até falha mesmo a zona da amostra, vem ali daquela profundidade, nós não damos tempo aos peixes de a comerem. E é aí que eu tiro bastante partido aqui do Swirl Pop, que é quando acabo por estar a ver o peixe a deslocar-se para ir e fazer ali uma pausa mais larga e o peixe focar bem a amostra e atacar e assim não falhar. E atenção, isto também serve para as passeantes. Eu sei que há muita gente que não tem a tecnologia do live, que pesca de margem, tudo isso, inclusive não gosta ou é contra, mas é uma das coisas que me ensinou bastante, é o tempo, até com outras amostras, que um peixe pode demorar a chegar a uma amostra ou até a atacar uma amostra. Por isso é importante, por vezes, começamos ali a ver muitos ataques falhados ou assim, pescar com umas pausas mais longas, quer seja com os poppers, como com passeantes, como com os prop baits, o que quer que seja. No que toca aos poppers, estas são as minhas escolhas principais para esta altura do ano. Depois entramos aqui, noutro mundo, o mundo das passeantes. Isto, na pesca da superfície, como em quase todas as técnicas, já estamos num mundo que o que não falta é tipos de amostra, de técnicas e tudo isso. Neste filme, estamos muito focados naquilo que eu mais uso nesta altura do ano. Por isso, no que toca a passeantes, tal como nos poppers, vamos começar aqui pelos tamanhos mais pequenos. É uma altura do ano que eu gosto de utilizar passeantes bastante pequenas e tenho utilizado bastante aqui as Yasei. Pronto, esta aqui até já é uma cor das novas. Como uma amostra que este ano para mim tem sido uma amostra sensação, estou super surpreendido, que é aqui a Fortuna da Shimano. E atenção que a Fortuna é uma amostra que foi desenvolvida para a pesca em água salgada, que eu decidi experimentar na água doce. E tenho tirado bastante partido desta amostra. Porquê? Porque apesar de ser uma amostra muito pequena, tem um peso que me permite fazer lançamentos
bastante longos e cobrir bastante água. E em zonas em que os peixes possam estar mais pressionados, como vocês sabem, já foi a abertura, começam aí as romarias para as barragens, muita gente à pesca, quer seja de margem, de pato, de barco, e por vezes nós temos que procurar formas de nos tornar mais discretos, tanto a andar pelas margens, como a pescar de pato, de caiaque, de barco. E por vezes temos que fazer lançamentos mais longos, pescar mais longe dos peixes, e esta amostra permite-me isso com o seu tamanho, por isso tornou-se aqui uma grande arma nas minhas pescas e, nomeadamente, tem sido uma das amostras que eu tenho aconselhado mais aos meus clientes, tanto pela sua facilidade em trabalhar, como também pela sua facilidade em lançar mais longe. Aqui, a Fortuna da Shimano. E, atenção, apesar de se chamar Fortuna, não custa nenhuma fortuna. Também tem um preço-qualidade fantástico, a meu ver. Outra amostra que eu adoro, já há alguns anos que pesco com ela, é aqui a Megabass Dog X, também dentro dos tamanhos pequenos, que já não pesco, é uma amostra à qual eu gosto de pescar mais rápido. Se vocês virem aqui assim o formato do nariz, é uma amostra que tem ali um trabalhar mais nervoso. Eu gosto de trabalhar ali com um toque mais nervoso, mas que é uma amostra também super produtiva para mim nesta altura do ano. E um pouco diferente, se vocês forem reparar as outras amostras que eu vos mostrei, aqui as primeiras, têm todas assim uma forma mais pontiaguda, não é? Na cabeça, ou seja, são amostras que nos fazem um trabalho mais assim, não é? Amostras que, na minha ótica, acabo por trabalhá-las um pouco mais rápido. Esta aqui, para mim, é o oposto. É uma Shower Blows, uma das pequeninas, que, se vocês repararem bem, aqui a parte da cabeça, a boca, já é mais aberta, já é assim mais achatada. Ou seja, o que é que me vai permitir? Vai fazer um trabalho mais aberto, assim na água. Vou pescar mais devagarinho e vou fazer pausas maiores, tirando partido aqui assim da pena que ela traz também. É dentro das pacientes pequenas, é o leque que eu utilizo. Basicamente, esta da Megabass é a que eu acabo por pescar mais rápido. Depois, tanto a Yazei como as Fortuna são assim um pouco mais versáteis para mim, consigo trabalhar mais rápido, fazer ali assim umas pausas, é a forma como eu pesco com elas. Se eu procurar pescar mais devagar, deixar a paciente mais tempo dentro da água, tal como falei há bocado ali no caso dos poppers, aqui a Shower Blows, o tamanho mais pequeno, é uma excelente escolha para mim. Isto dentro dos tamanhos pequenos. Depois, passando para os tamanhos grandes, vou dividi-la aqui assim mais ou menos em dois grupos, não é? Tal como estas, temos logo os formatos da cabeça que, na minha ótica, ou pesco mais rápido ou pesco mais devagar, o que eu procuro fazer, mas não é aí que eu os vou dividir. Vou dividi-los em amostras silent e com rattle. E, tal como falámos atrás, as massas de água começam a ser muito pressionadas. Há dias em que os peixes até parece que já sabem a marca, o modelo e a cor das amostras de cor, e temos que lhes apresentar algo diferente ou algo menos ruidoso. E aí, duas amostras que eu gosto bastante, é aqui a Justine, pronto, uma amostra que também não é muito grande, mas que eu gosto bastante de pescar, que também tem assim um formato que trabalha muito assim, permite umas pausas. Eu, por vezes, faço-lhes aqui assim uma adaptação também e meto-lhes, este é o tamanho maior, e meto-lhes aqui assim uma pena atrás, em que, se ela ficar parada, fica ali assim basicamente a fazer o pino, e por vezes a pena acaba por matar ali o peixe quando está parado, dá-lhe ali assim um foco, um brilhozinho, que ele vai e come. Ou então também uma amostra que eu gosto bastante, que é aqui a Dog X a diamante, que é esta, que também é uma amostra silent, que quando eu vejo que há uma zona que tem ali assim peixe, quero
provocá-los mais, lá está, já não quero que eles comam tanto ali pela necessidade, aquele tão pequeno ou assim, mas quero provocar o peixe, quero apertar o peixe, é quando eu utilizo assim amostras um pouco maiores, ou nomeadamente se for ali nas zonas onde as percas-sol estão a desovar, ou assim, ou seja, os axegãs podem se encostar muito ali para comer a perca-sol também, acabo por usar este tipo de amostras um pouco maiores. E como vos disse, já falámos aqui da Justine, não é? As amostras Silent, a Dog X Diamante, depois na parte de amostras com som, trabalhar um pouco mais rápido. Gosto muito aqui das Samis, das velhinhas Samis, que têm lá está aquele trabalhar muito ali provocador, chamemos-lhe assim, dentro do mais rápido, e depois voltamos à conversa das mais pequenas, lá está a Shower Blows, que tem um rattle potente e que tem ali a tal boca que me permite trabalhar mais devagar, fazer umas pausas maiores, por aí, pronto, é uma amostra já conhecida por todos, não é? Aqui a Shower Blows. Como outra, dentro deste formato assim de boca um pouco mais diferente, mas que eu gosto bastante, e é uma amostra até que eu gosto para cobrir água e pescar rápido, que é a IMA, aqui o Little Stick da IMA. Como vocês podem ver aqui assim a boca, tem assim uma abertura, não é tão em bico como as outras, tem uma abertura, mas é um pouco mais fechada que a Shower Blows, inclusive, se tiver assim um bocadinho de vento, que faz aquela ondinha assim muito pequenina. Gosto muito de andar a galgar ali as ondas com esta amostra. Depois, dentro da Shimano, amostras preço-qualidade que para mim estão espetaculares. Lá está, as irmãs mais velhas, maiores, ali da Shock Stick, como vocês podem ver, também fazem bastante estrago e preço-qualidade estão muito bem mesmo. A Yasei Shock Stick, neste caso, o tamanho 110. Amostras com rato, como vocês podem ver, está o primeiro ruidosas, peixinho, que não nos deixam ficar mal. Por isso, como vocês podem ver, tal como nas mais pequenas, acabo por escolher aqui amostras que as trabalho mais rápido, não é? As que têm ali assim a cabeça, o formato em assim mais bicudo, e amostras que eu trabalho mais devagar, como é o caso aqui da IMA, da Shower Blows. Pronto, isto acaba por ser um pouco pessoal e a forma como eu vejo de tirar o melhor partido das amostras. Não quer dizer que não haja outras formas de o fazer ou que não sirvam para pescar de outras formas. Claro que sim, isso vai muito do gosto pessoal e da prática depois de cada um. Depois, outro tipo de amostras que eu gosto de pescar nesta altura do ano, que não vou aprofundar aqui bastante, como vocês podem ver neste filme que eu fiz aqui no passado, aprofundei mais esta amostra, por isso podem lá ir e ver como é que eu pesco com ela, que é aqui os sapos, não é? Lá está, podem voltar aqui ao filme e veem como é que eu pesco mais e as dicas que eu tenho sobre a pesca com sapos, como também há outro tipo de amostras que eu gosto bastante de pescar nesta altura do ano, que são aqui os prop baits, amostras com hélices. Neste caso temos aqui um chopo 75, o pequeno, gosto bastante, e aqui eu dou prioridade mais a este tipo de amostras do que até a um buzzbait, porque estas amostras, como flutuam, permitem-me parar. Às vezes vejo ali assim os peixes, permite-me fazer ali variar as animações e inclusive parar. Eu num buzzbait posso conseguir trabalhá-lo mesmo muito devagar, mas se parar ele acaba por ir ao fundo. Daí eu dar prioridade a este tipo de amostras, em que temos aqui, lá está, o chopo, como já vos falei, ou temos uma amostra que já é grande, mas que nesta altura gosto bastante de pescar com ela, nomeadamente nesta cor, que é a cor do Axegã, que é aqui a Dead Screw da Imakato, a mostra aqui assim com as hélices, e que depois deste lado tem aqui assim uma abazinha, ou seja, ela vem ali, se viermos ali devagarinho, podemos parar, ela vem. Neste trabalho pode fazer aqui uma imitação de um Axegã ferido, de uma coisa assim, não é? Como já falámos, nesta altura há bastantes peixes feridos, há bastantes alevins e na minha ótica parte do alimento dos peixes passa bastante por outros peixes, Axegã, perca-sol e por aí. Por isso esta amostra também
é bastante interessante para esta época, tal como aqui o Wake Magic da Evergreen. Este aqui ainda está por utilizar, mas é uma amostra que eu utilizo bastante, que também podem vir ali assim a dar uns toquezinhos devagarinho, ou a hélice vir aqui assim a girar atrás. Basicamente estas são as amostras que eu mais utilizo e o tipo de amostras que eu mais utilizo nesta altura do ano. E como é que eu pesco com estas amostras? Vamos lá ver no que toca o equipamento, canas, carretos e linhas que eu utilizo para estas amostras. No que toca a pescar com os poppers muito pequeninos e com as pacientes muito pequeninas, eu gosto muito de pescar a spinning. Neste caso, utilizo uma Poison Adrena com o Vanquish, um carreto 3000, que é da série Magnolite. Isto porque a série Magnolite é muito ligeira, permite-nos fazer grandes lançamentos. E como nós estamos a pescar com amostras pequenas, também é uma ajuda extra que nos dá aqui. Por isso, o conjunto que eu utilizo para os poppers pequenos e as pacientes pequenas é uma Poison Adrena, uma Medium Light Fast, com o Vanquish. Neste caso é uma 6.7 e tem aqui uma particularidade que é importante para mim para trabalhar este tipo de amostras. Se vocês repararem que a distância do carreto ao fim da cana, aqui o cabo, é muito curtinha. Por isso, para animar as amostras, fazer aquele trabalho, se vocês forem a ver, trabalha muito aqui sem estrovar. E como também a cana é uma 6.7, é uma cana mais curta, permite-me fazer o trabalho e animar as amostras muito facilmente. Há também outras hipóteses, como hoje em dia está muito na moda o BFS, inclusive saiu aí um modelo espetacular da Poison Glorious, mesmo o BFS, que com os carretos BFS nos permite pescar perfeitamente este tipo de amostras também, a casting. Mas a minha escolha é esta aqui. No que toca a canas, pronto, qualquer cana dentro destas especificações, óbvio que isto depois vai muito ao gosto de cada um e ao hábito de cada um, acho que trabalha na perfeição este tipo de amostras, seja ela de que marca for. No que toca a carretos, este aqui, pronto, já é um carreto topo de gama, mas vocês têm, por exemplo, o Miravel, o Vanford, que são carretos que pescam sem problema nenhum este tipo de amostras e, aliás, são carretos muito válidos para a pesca do Axegã e não é preciso mais que isso. Este aqui já é um carreto de uma gama acima, mas atenção, se não quiserem gastar dinheiro num Vanquish, vejam o Vanford, vejam o Miravel, que são carretos para a nossa pesca fantásticos. A parte da linha, eu com as amostras pequenas, é um carreto de spinning, pronto, como já vimos aqui assim, com um multifilar, de um 0.10 ou até um 0.16, um X8. Tenho estado a usar bastante o Kairiki Plus, estou encantado com a linha, em relação ao antigo, é uma linha que está muito mais macia, muito mais resistente e é muito mais duradoura, inclusive a cor da linha também dura mais. É uma linha que está muito bem concebida e preço-qualidade, estou bastante satisfeito com ela. E depois, é possível pescar em direto. Eu pessoalmente não gosto muito de pescar com multidireto, porque a linha mexe mais, acabo por lhes meter um terminal em monofilamento. E como é uma pesca que faço pausas e de superfície, eu gosto do monofilamento acima de tudo, porque flutua, porque se eu estiver a pescar com fluorcarbono, como a linha afunda, se fizer uma pausa grande a seguir, quando vou animar a amostra, ela já tem uma tendência a dar ali assim um mergulho, que não é isso que eu procuro. Por isso, um monofilamento, eu tenho estado a utilizar o Tecnio 0.28 para esta pesca. Não tenho problemas em pescar com linhas grossas à superfície, com o monofilamento, porque se ela flutuar bem, até é uma ajuda que está ali a ajudar a flutuar mais. Por isso, acaba por ser as linhas que eu utilizo no spinning, é o Kairiki 8 Plus, X8, com um terminal em monofilamento. É como eu gosto mais de pescar com este tipo de amostras. Amostras maiores, como os poppers, as pacientes, já maiorzinhas. A cana que eu estou a utilizar agora recentemente e que estou encantado com ela é aqui a nova Poison Glorious, a 610M. A cana está fantástica para trabalharmos as amostras, tal como nas outras, como eu falei, permite-nos trabalhar aqui, tem um tamanho que está impecável, e tem sido
o meu conjunto, tanto para trabalharmos à amostra, que temos de fazer aquele trabalho, queremos que a ponteira recupere, como depois no combate com o peixe, estamos a falar de fateixas, não é? O próprio blank da cana é um pouco progressivo e ajuda-nos bastante a evitar perder peixe, ou seja, a cana para mim está perfeita para pescar à superfície. Por isso, os poppers maiorzinhos, como por exemplo o Whirl Pop, que eu vos falei, o que tem o Flash Boost, ou mesmo o da buia ou o Yazei, também se pesca aqui sem problema nenhum, é o conjunto, é a cana que eu estou a utilizar, com um curado DCE. A linha que eu utilizo é 100% monofilamento, pronto, é monofilamento, nylon, e tenho estado a utilizar bastante uma linha que tenho gostado muito, que é o P-Line Top Water, uma linha que flutua bem e que me permite trabalhar todo o tipo de amostras. Esta cana, pronto, tal como falei há pouco do Vanquish, já são canas mais caras, mas que, pronto, valem todo o cêntimo que lá está. Existem outras opções dentro destas especificações, claro, como por exemplo a Escurado, a 610M, que está impecável. Até há pouco tempo a cana que eu usava para esta pesca também era a Poison Adrena, que também cumpre na perfeição e foi a cana que eu utilizei nos últimos anos, a 610M também. A nível de medidas e da ação, acaba por ser as canas que eu mais gosto. Há outra cana também que utilizo bastante, nomeadamente a pescar com pacientes já um pouquinho maiores, que é aqui a NRX 843C MBR. É uma cana que trabalha muito bem as amostras de superfície e que também gosto muito, mas utilizo-a mais para pescar com as pacientes, como as Yazei, as Shower Blows, e isso, atenção, aqui a Poison Glorious, como as Curado, que eu vos falei atrás, e tudo isso, pescam-nas sem problemas nenhuns. Esta aqui, se a amostra for um bocado maior, já tem aqui assim outro corpo, para depois aguentar melhor e uma resposta um pouco diferente, mas também é uma cana que eu vos queria sugerir aqui, a NRX, dentro desta ação, como também tem a GLX, GCX, o que interessa aqui acaba por ser o modelo que é o 843C MBR. É um modelo que, uma referência dentro das várias gamas da Gilomis, que vos permite trabalhar bastante bem as amostras de superfície. Quanto aos carretos, pronto, ali na Glorious tenho um curado DC, onde eu tiro bastante partido dele, nomeadamente a pescar contra o vento. Eu gosto de, dá para pescar com o rácio 6 sem problema nenhum. Não, eu já gosto de pescar um pouco com o 7, acaba por ser mais versátil, e há certas pescas que se tiver um 8 também não me faz confusão nenhuma. A fim e ao cabo, estamos a ver a amostra, consigo ter controlo na mão, porque estou a ver o que ela está a fazer, de vir ali, de abrandar, se for preciso, e por vezes quando os peixes se agarram à amostra, vêm assim de baixo, agarram à amostra, ou dão assim um ataque mais agressivo e começam a nadar rápido na nossa direção, termos um carreto com um rácio mais alto, ajuda-nos bastante a recuperar ali a linha e a manter a tensão para termos um maior controle sobre o peixe, porque dado de estarmos a pescar com fateixas, na maioria destas amostras, o ter o controle sobre o peixe é muito importante e evita-nos perder bastantes peixes. Basicamente, estes são os equipamentos que eu utilizo para pescar à superfície, nesta altura do ano. Eu depois há outros tipos de amostras, até as mesmas amostras, mas que, por exemplo, noutras alturas, se for preciso, já pesco um pouco maior, ou já pesco mais com um buzzbait e por aí. Mas nesta altura, basicamente, estas são as amostras que eu mais uso, focando-me bastante no pequeno, nas amostras pequenas, e o tipo de equipamentos que eu utilizo. Por isso, pessoal, já sabem, pesca de superfície, acho que, no geral, é das técnicas que a maior parte dos pescadores de Axegãs mais gosta. Não é a minha técnica favorita, atenção, não é a minha técnica favorita, mas tenho que reconhecer, e é verdade, a espetacularidade do ataque. Tudo isso é uma pesca impressionante e super divertida. Por isso, espero que fiquem bem. Não se esqueçam que no último filme do canal, do Boost Concept, está a decorrer um sorteio ao qual ainda podem participar até ao dia 31 deste mês. Por isso vão lá, comentem e já sabem, se gostam deste tipo de filmes e se querem acompanhar o canal, subscrevam, comentem e acima de tudo,
vão à pesca, porque muito melhor do que ver filmes é pescar, pessoal. Fiquem bem, pessoal, até à próxima.